Nossa conversa com o Dr. João Hamilton Lete Manosso para falar de câncer de próstata. Uma pesquisa feita na Europa diz que 1 em cada 8 homens submetidos a exame de próstata deram resultados positivos. Um falso positivo da doença. Existe essa possibilidade mesmo? E a partir desse falso positivo, o que pode ser feito? Normalmente, quando acontece de dar um exame da próstata assim positivo, a primeira conduta que se toma no caso é repetir o exame, certo? A gente sempre repete o exame, não toma assim nenhuma medida terapêutica, nenhuma cirurgia mais agressiva, baseado só no teste de um exame, um resultado apenas. Então, quando existe dúvida, quando o exame de sangue, é muito frequente o exame de sangue em alguma dosagem assim, ele dar acima do normal, nesses casos aí se repete o exame de sangue para verificar se ele realmente está correto. Caso ele esteja correto, aí se faz a biópsia, se fazem outros exames para verificar a positividade no caso. O grande trabalho, então, a grande proposta do médico é repetir os exames para ver se realmente se confirma a doença. E não se confirmando a doença, no segundo, no terceiro exame, nada é feito. E o paciente, como é que fica quando acontece um exame positivo e depois esse exame dá negativo? Como é que se comporta o paciente? Eu acredito que o paciente deva ficar contente, né? Porque afinal de contas, ele deu um exame positivo e outro negativo, então quer dizer que ele não apresenta a doença. Então, no caso, a gente explica que os exames laboratoriais, os exames de biópsia, eles não são 100% seguros. Existe sempre uma margem de dúvida nesses exames. Então, se explica para o paciente que, no caso, deu positivo, isso aqui a gente vai repetir o exame para verificar se realmente é o resultado. Esse é o resultado. E os homens estão ainda relutantes com relação ao exame? Ou eles preferem o de sangue e desistem, eles são contra o exame de toque? Como é que está o momento? O que se verifica hoje em dia é que a maioria dos homens que vêm ao consultório para fazer o exame da próstata, eles já têm plena consciência, eles já têm conhecimento que o exame do toque vai ser realizado também, porque é complementar, então é necessário o exame de sangue e o exame do toque. Só um exame ele não é 100% garantido. Então é muito raro o homem que vem aqui no consultório e diz assim, doutor, eu não quero fazer o toque de jeito nenhum. A maioria vem, faz o toque, se submete sem maiores problemas. E o número de casos é crescente, é normal, dentro da saúde do homem, ou esses casos vêm aumentando? Se sabe que o câncer de próstata é o câncer que mais dá no homem. Ele é o câncer assim mais frequente e no homem é o câncer de próstata. Então, todo dia, com muita frequência, se faz o diagnóstico desse tipo de tumor. E o mais importante de tudo é o diagnóstico precoce. A pessoa descobrir que tem esse tumor numa fase inicial, onde o tratamento dá bons resultados. Tá? Vai deixando, no momento que o tumor já estiver mais avançado, aí a qualidade, o resultado do tratamento realmente não é a mesma. E a partir de quando é indicado que o homem comece a controlar, a examinar a sua próstata? O indicado é o seguinte, se tem casos de câncer de próstata na família, algum parente relacionado, irmão, tio, é com 40 anos, certo? É bom fazer o exame. Na suspeita, assim, a pessoa tem alguma dúvida, pode fazer com 40 anos, mas assim, é mais necessário mesmo acima de 45. E tem surgido casos em pessoas mais jovens? Existem casos de câncer de próstata em pessoas mais jovens. Eu mesmo já tive que operar câncer de próstata em pessoas de 39 anos de idade. Mas eles não são os mais frequentes. Os mais frequentes vêm com o passar da idade. Quanto mais velho a pessoa, maior a chance de apresentar esse tipo de tumor. Isso é um assunto que vem sendo já comentado com mais frequência nos últimos anos, mas é sempre bom a gente dar umas informações, repetir as informações. A partir da constatação do câncer, é necessária a retirada da próstata? O que acontece com o paciente? Bom, o importante de toda essa investigação é o diagnóstico precoce do câncer. No momento que é feito o diagnóstico, certo, aí vai se fazer assim um estadiamento, que é verificado que grau é esse tumor, quanto avançado ele está, se está disseminado, se não está disseminado. E quando o tumor é pequeno, que está localizado só na próstata, certo, que é um tumor assim que está dentro da próstata, o tratamento, a primeira escolha é a cirurgia.
Em alguns casos de pacientes assim que não têm condições cirúrgicas, o tratamento seria a radioterapia. Em casos de tumores mais avançados, onde a cirurgia já não é mais possível, o tratamento é feito assim à base de hormônios. Então, quanto mais precoce, mais inicial é o tumor, maior a indicação da cirurgia. E quais são os sinais de que algo não está correto, que tem alguma coisa se alterando? Esse que é o grande problema, porque o tumor, o câncer de próstata, ele normalmente em fases iniciais ele não dá sintomas. Ele não dá sintoma nenhum. A pessoa só vai descobrir que tem o tumor fazendo o exame. Então, se for esperar assim, o sangramento na urina, trancar a urina, dor, ardência para urinar, e for ocasionado pelo tumor, realmente quando for feito o diagnóstico ele já está avançado. Então, em fase inicial, o tumor ele não dá sintomas. Acredito que o grande medo que o paciente, o homem, depois que ele vem para o exame, quando constata que existe alguma alteração, o grande medo deve ser da impotência. Como é que fica essa conversa com o paciente? Ele abre o jogo com o doutor assim, doutor, eu tenho medo de ficar impotente, eu não serei mais homem. Esse é o grande medo das pessoas que chegam no consultório com esse problema? Na verdade é o seguinte, o medo da impotência, ele também existe, mas o que mais aparece mesmo é o medo do câncer, né? Que esse aí, ele realmente coloca em risco a vida da pessoa, certo? No tratamento do câncer de próstata, existe a possibilidade de ocorrer a impotência, a disfunção erétil, a impotência sexual. Essa possibilidade realmente existe. Mas como o câncer de próstata, normalmente, ele dá em pessoas assim, depois de uma certa idade, em homens com uma idade mais avançada, para muitas pessoas esse tipo de problema assim não preocupa. Nos homens mais jovens que serão submetidos a esse tipo de tratamento, se coloca realmente o risco da impotência, mas isso hoje em dia existe tratamento. Existe tratamento à base de injeções, medicação, a gente consegue contornar o problema. Esses medicamentos, então, para tratar a disfunção erétil, nesses casos, eles dão resultado? Sim, normalmente quando o homem faz o tratamento do câncer de próstata ou faz a cirurgia, algum tipo de medicação para o câncer de próstata, o tratamento, hoje em dia existem várias formas de tratamento, ou com medicação, ou com algumas drogas injetáveis, ou com o uso de prótese, se consegue realmente remediar o problema. Doutor, para encerrar então, recomendação para os cidadãos aqui de Farroupilha, para os homens que estão chegando nos 40 anos. O mais importante é o seguinte, é a prevenção. Então, se o homem assim está disponível, se preocupa com a sua saúde ou se preocupará, ele deve realmente procurar o seu médico e fazer o exame do câncer de próstata. O exame, no mínimo, o exame de sangue. Pelo menos o exame de sangue deve ser feito. E essa periodicidade, o exame é feito uma vez por ano. Certo? É muito frequente verificar assim, eu fiz o exame, daqui 2, 3 anos vou fazer de novo. Não, porque nesse período o câncer pode aparecer. Então é necessário que seja feito uma vez por ano, quando se consegue pegar o tumor assim ainda numa fase inicial. Alimentação e bebida podem causar problemas, serem aceleradores do processo? O principal fator assim de risco para o câncer de próstata é a hereditariedade. Tem familiares, parentes com câncer de próstata, a chance de aparecer é muito maior. Existem alguns trabalhos que dizem que alguma alimentação mais gordurosa, algum problema assim alimentar pode ocasionar o câncer de próstata, mas não existe assim um fator definido para isso. Obrigado, agradecemos ao Dr. João Hamilton Lete Manosso e o Cotidiano continua no estúdio com Claciana Lamonato.